Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Neste ano, a grande loja realiza sua 25ª Convenção Nacional, com o tema Ética, Pessoa e Sociedade, a Força da Unidade. Neste sentido, o tema do programa de hoje é a cosmovisão de pessoas com surdez e o processo de inclusão. Quem conversa conosco é a professora Leomar Marquezini, que é psicóloga com formação em psicodrama pedagógico, fundadora do Núcleo de Inclusão do Centro Universitário Internacional Uninter. Confira! Professora Leomar, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu agradeço, cumprimento a todos, dizendo que é uma satisfação e é uma honra estar aqui na Ordem Rosa Cruz com vocês. Muito obrigada. Professora, o correto de nós falarmos é deficiente auditivo ou surdo? Os surdos gostam de ser chamados de surdos. Qual que é a diferença que existe nisso? É muito recorrente essa sua dúvida, as pessoas têm medo de ofender, né? Isso. Dizendo surdos, acham pesado o termo, mas eles dizem que são surdos. Por quê? Não se sentem como pessoas com deficiência, e sim como pessoas de uma etnia diferente. É muito profunda e muito complexa a questão da surdez. Então, o surdo, aquele que é surdo profundo, desde que nasceu ou desde a infância, que não foi alfabetizado como pessoa ouvinte, sim como surdo, ele se sente surdo e quer ser chamado de surdo. Ele é usuário da língua de Libras, que é a nossa língua brasileira de sinais, é a língua oficial das comunidades surdas no Brasil. Então, esse surdo, ele quer ser chamado de surdo. Ele, inclusive, nós temos pessoas que a gente vê que usa camisa escrito 100% surdo, surdo da gema, tá? Então, é o surdo, que é surdo profundo e que não é oralizado, eles não têm até uma certa divisão entre surdos oralizados e surdos não oralizados. Às vezes são oralizados, mas preferem não oralizar, porque para eles deve ser usada somente a língua de sinais e eles são chamados de surdos. Agora, a própria legislação brasileira mantém os dois termos, porque a pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem uma perda de audição e que não é usuária da língua brasileira de sinais. Então, pessoas que perderam a audição ou que têm uma perda, mas não é total, e principalmente que não aprenderam e que não usam a Libras. Aí essas são as pessoas com deficiência auditiva. E realmente elas são as pessoas com deficiência, porque elas não têm uma outra língua, né? Que para o surdo da gema, como eles dizem, eles não têm uma deficiência, uma vez que eles não têm uma língua falada, mas eles têm uma língua que é espacial, tridimensional, motora, que é, no Brasil, a Libras. Então, se você falar com um surdo que esteja usando a Libras, pode dizer pessoa surda, que é o que eles preferem. E nesse sentido, a percepção de mundo, né, de um surdo, ele é diferente das pessoas que ouvem normalmente? É muito diferente, né? A cosmovisão do surdo faz toda a diferença na questão da sua trajetória na vida, na educação, no trabalho, porque você imagine, nós crescemos ouvindo desde o berço até a mesa de refeições, onde a gente, criança, escuta os pais conversarem, a família conversar, a mãe dizer não faça isso que é feio, isso não é educado. Quando chega uma visita na casa, nós estamos ali acompanhando as conversas. Nada disso acontece com a criança surda, né? Então, a questão da discriminação do surdo, infelizmente, começa na família, porque poucos são os pais que, ao saber que tem uma criança surda, vão aprender língua de sinais
e aprendem a se comunicar com aquela criança em Libras. A maioria, infelizmente, não faz isso e a criança fica ali esquecida, né? Então, todos estão conversando, assistindo televisão, atendendo visitas e a criança surda fica ali num cantinho, sem saber o que está se passando. Os pais brigam e saem do quarto de cara feia, a criança surda não sabe que eles brigaram. O que ela acha? Que eles estão de cara feia? Para ela. Então, sabe, vai criando uma série de entendimentos equivocados na vida dessa pessoa, a falta de informações. Nós temos uma percepção quase que 360 graus, porque a gente escuta, então a gente sabe o que estão falando atrás, na frente, o canto, buzina, carros. O surdo tem uma visão do que está na sua frente, né? E nas suas laterais um pouco, que é aquilo que ele pode perceber pela visão, né? Então, limita muito esse campo, embora eles sejam super observadores, mas eles não têm todo esse acesso aos acontecimentos ao nosso entorno que as pessoas sem surdez têm. Então, eles já daí vem uma visão diferente do mundo, vem uma forma diferente de comunicação. A questão da dificuldade da comunicação é fundamental, né? O que faz a diferença entre surdos e ouvintes não é o fato de que um escuta e o outro não escuta. A diferença é linguística. Porque o maior problema está na questão da comunicação, que nós usamos línguas faladas e escritas, e eles usam línguas espaciais, motoras e visuais. Então, por isso, eles têm uma cosmovisão totalmente diferente e, infelizmente, também, eu digo, na maioria dos casos, sentem-se estrangeiros no seu próprio país. Né? Você ter uma ideia assim, você pega pessoas surdas que não sabem nem quais são os documentos que ele tem que ter. Né? Esses dias nós conversamos com uma moça surda que engravidou e ela nos dizia que engravidou porque ela entendeu a tabela ao contrário. Ela usava aquela tabelinha dos dias férteis, mas ela havia entendido o contrário, que os dias, justamente os férteis, eram os dias que ela não estaria em fertilidade. Então você vê que gera uma série de confusões na vida dessas pessoas pela falta da comunicação, né? Da clareza na comunicação, que daí vem aquele problema sério da falta dos intérpretes de Libras, nos ambientes de saúde, de justiça, segurança, tudo mais que pela lei deveriam estar presentes, né? Em todos os órgãos públicos deveria haver intérprete de Libras, principalmente nos órgãos de saúde, nos hospitais, não existem intérpretes de Libras. Então, você faça ideia de uma pessoa surda que chega para ter um nenê e não consegue conversar com o seu médico e nem tem ninguém ali para fazer a mediação linguística. Sim. Então, a senhora está falando para nós das Libras, né? Da língua para os surdos, que são as Libras. E internacionalmente, existe alguma língua para os surdos? Como que isso funciona? Não existe internacionalmente. Há uma tentativa, ainda existe uma tentativa que ainda está assim adormecida, existe uma tentativa de uma língua universal para os surdos, como é, por exemplo, o Esperanto, né? Nas línguas faladas, mas isso não acontece. Na realidade, as diversas regiões do mundo têm suas línguas específicas de sinais, né? No Brasil é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que pela lei de Libras do presidente Fernando Henrique Cardoso foi oficializada como a língua das comunidades surdas do Brasil, sendo que para os surdos o português é a segunda língua em aprendizagem. Então, não existe uma única língua. Entretanto, a gente sempre diz que se você puser um surdo do Brasil e um surdo do Japão, um frente ao outro, eles vão conseguir se entender, né? Mesmo com as línguas diferentes, mas é da natureza do surdo se expressar em sinais e mesmo não sendo a mesma língua, eles conseguem se comunicar. Se comunicariam melhor que nós.
se estivéssemos frente, né? Exatamente, muito bem colocado, porque nós temos uma dificuldade em nos expressar sem a fala, né? Isso mesmo. Eu aprendi a começar a usar mais a mímica, o gestual com os surdos, né? Porque eu sei um pouco, muito pouco de Libras, e quando eu quero me expressar e eu não sei o sinal, eu uso mímicas, gestos, expressões e tal, e na maioria das vezes eles compreendem, quando não é uma comunicação técnica, obviamente, né? Eu não vou poder fazer isso numa aula, mas numa conversa, num colóquio, e nós não usamos isso, né? Nós ouvintes, nós ou falamos ou não temos esse cuidado, inclusive com a expressão facial, que para os surdos é tão importante. Porque os surdos, se você vê os surdos se comunicando, além dos sinais, eles têm uma riqueza na expressão facial, que muitas vezes só a expressão facial já transmite a mensagem. Sim. E como se dá o processo de letramento, então, em Libras? Olha, hoje já está havendo nas escolas os professores que são professores bilíngues, que são professores que sabem português e são também pessoas usuárias da Libras, né? Pessoas ouvintes, que são os professores bilíngues. Então, isso acontece principalmente em sala de recursos, que o professor pode trabalhar com o aluno surdo com Libras, ensinando o português numa metodologia toda específica, porque é uma metodologia toda baseada no visual, uma vez que a pessoa surda é uma pessoa de natureza visual. Então, não adianta fazer como se faz com os ouvintes, que você escreve lá C-A-K-S-A-Z-A, casa, né? Pelo menos até pouco tempo se alfabetizava assim, ou o som, casa, para ele não faz sentido, ele não está escutando. Então, tem que ser uma metodologia, nesse exemplo que eu dei, você colocar uma figura de uma casa e como se escreve casa. Porque para o surdo não vai interessar o som da casa, uma vez que ele não ouve. É a escrita e o que significa aquilo, né? Então, esse é o letramento correto que hoje acontece, já está começando a acontecer. Nas salas de aula de ensino regular, o interessante é que tenha o intérprete de Libras, né, para que ele consiga fazer a mediação linguística entre o professor da classe e o aluno surdo. Entretanto, se o professor estiver usando uma metodologia própria para crianças ouvintes, a criança surda vai estar altamente prejudicada, mesmo tendo o intérprete, porque a metodologia usada não é adequada à sua natureza de deficiência. É incompatível àquela limitação que é auditiva. Então, teria que ter. Agora, os nossos jovens surdos de hoje, que estão nas faculdades, como eles foram letrados? Se a própria lei de Libras é de 2002, então você imagine, é tudo muito novo, né? Até pouco tempo, em 1994, 92, quando eu estava na Secretaria de Estado da Educação, chefiando o Departamento de Educação Especial, era a comunicação total. Usava-se tudo. As escolas eram oralistas, usava-se gestos, mímicas, sinais, tudo. Porque ainda não existia esse entendimento de que a melhor forma para o surdo é a Libras. Esses surdos foram, nem sei se a gente pode dizer que foram alfabetizados e que foram letrados, porque eles aprendiam pela leitura labial o professor na sua classe. Então, por isso, os nossos surdos têm uma dificuldade extrema com a língua portuguesa, muito grande mesmo, que é o que mais dificulta a eles o ingresso no mercado de trabalho qualificado. Acredito que os surdos, crianças que hoje estão nas escolas, já cheguem à vida adulta já com outra capacidade, já com essas habilidades um pouco desenvolvidas na língua portuguesa como a sua segunda língua. Sim. E quais direitos, né, que os alunos surdos têm nas faculdades? Nas faculdades e até em toda a sua vida educacional, as pessoas surdas têm direito ao intérprete de Libras. Isso é fundamental,
né, em todas as aulas, em todas as atividades acadêmicas, inclusive extra classe, porque se a turma vai fazer uma visita a algum local e não leva o intérprete de Libras, aquela visita não vai ser aproveitada por ela. Então, é um direito que ele tem em todas as aulas, em todas as atividades acadêmicas. Ele tem um direito muito especial, que até é difícil dos docentes compreenderem, mas isso está na lei, a correção, a avaliação de textos de pessoas surdas obedece a critérios diferenciados, compatíveis a uma segunda língua em aprendizagem. Por quê? O surdo não escreve o português como um ouvinte escreve, o nosso surdo de hoje. Exceto raras exceções de surdos que têm família com professores de português, que se dedicam ali àquele ensino, mas a grande maioria dos surdos escreve o português na estrutura gramatical da Libras, que é totalmente diferente da estrutura gramatical do português. Se parece mais com o mandarim chinês. Então, eles usam o verbo no infinitivo, né? Eles não têm concordância verbal, nem concordância nominal. A ordenação da frase é diferente, totalmente diferente da nossa, né? Então, é um português como uma segunda língua bastante diferente, mas é um direito que eles têm. Então, se eu vou corrigir um vestibular de uma pessoa surda, eu tenho que corrigir sobre esses critérios diferenciados. Sim. Eu vou valorizar o conteúdo e vou deixar as questões ortográficas e de forma e de concordâncias em segundo plano. Direito a provas com tempo estendido, todas as pessoas com deficiência têm, todas as naturezas de deficiência têm esse direito, a prova com tempo estendido, de no mínimo 50 minutos a mais que o tempo concedido aos demais da turma. Eles têm direito a pedir também ampliação no prazo de entrega de trabalhos. Eles têm o direito de não apresentar trabalhos, porque se é difícil ter um intérprete de Libras naquele local e ele não pode interpretar em Libras oralmente, ele não vai interpretar. Você não pode querer obrigar um surdo a falar, mesmo que ele seja oralizado, a não ser que o próprio surdo queira. Né? Existem surdos que eles sabem falar e eles gostam, mas aí é uma questão dele. A instituição não pode obrigá-lo a isto. Né? Então, são os principais direitos que ele tem nas instituições de ensino. E, logicamente, é um olhar diferenciado, né? Aquela questão da acessibilidade atitudinal, que a gente fala que é a mais importante, de ser recebido com seja bem-vindo, né? Como você é com a sua diferença, aprendendo a conhecer o jeitão do surdo, né? O surdo tem um jeitão diferente de ser, justamente pelo fato dele não ouvir. Ele é mais barulhento, ele faz barulho com cadeira, ele arrasta, ele bate porta, ele tem gestos mais bruscos, pela própria condição dele de não ter sons nos seus sentidos, né? Sim, nessa parte educacional a gente conversava também a questão que a partir da lei, então as licenciaturas também passou como matéria obrigatória o aprendizado também das Libras. Isso é muito importante. Isso depois da lei de Libras veio o decreto-lei de Libras e esse decreto então regulamentou que todos os cursos das licenciaturas, pedagogia e fonoaudiologia obrigatoriamente tem que ofertar a disciplina Libras. Então, por mais básico que seja, pelo menos alguma coisinha, alguns sinais importantes, as pessoas dessas áreas vão aprender. Sim. E como as pessoas ouvintes podem se comunicar com os surdos? Como eu estava te falando, o principal é que tenha comunicação, né? O principal. Então, se eu não sei Libras, eu faço um bilhetinho, eu faço gesto, eu faço o sinal que eu souber, eu faço expressões faciais, né? Uma vez eu estava num auditório e uma surda estava usando um perfume maravilhoso. Isso para mim foi muito marcante. E eu queria dizer para ela que aquele perfume era ótimo, eu não sabia como dizer. Então, ela olhou para mim e eu fiz uma coisa mais ou menos assim.
Aí ela fez, obrigada, obrigada, ela ficou muito feliz. E aí uma intérprete de Libras que estava comigo disse, isso que você fez, professora, é poesia surda. Né? Então você vê que sentido diferente. Eu não sabia me expressar, acabei fazendo um gesto que eles consideram uma poesia surda. Sim. Então o importante é que tenha comunicação, usando os recursos que a pessoa tiver, principalmente a expressão fisionômica, né? Que conta bastante. E professora, como que a senhora começou a trabalhar nesse campo, né, nessa área então da educação para surdos? Pois olha, eu fiz psicologia e eu dava aula na FAI, de Psicologia Aplicada à Administração. E nesse meio tempo, um grande amigo, professor Elias Abraão, que era pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, era um grande amigo meu, da minha família, do meu marido, ele assumiu a Secretaria de Estado da Educação do Paraná e me convidou para trabalhar com ele no Departamento de Educação Especial, porque ele me via assim como uma pessoa que poderia criar o que ele queria ali, que era um atendimento que não existia no Brasil, que era um atendimento aos alunos com distúrbios emocionais, que hoje se chama transtornos globais do desenvolvimento. Na época não havia nem nomenclatura do MEC para esse tipo de alunado. E eu fui trabalhar com Elias, fui chefe do departamento durante aquele governo, né? E desde ali eu me apaixonei pela área, né? A área da educação especial é apaixonante. Eu me apaixonei por aquilo tudo e desde ali eu nunca mais deixei de acompanhar. Fiquei alguns anos sem trabalhar, mas quando me convidaram para trabalhar na Uninter, me pediram para criar um setor de atendimento aos alunos com deficiência e foi aí que eu criei há 12 anos, fundei o setor que eu coordeno e até hoje eu trabalho com isso e é muito gratificante. É um trabalho que eu sempre digo que não me cansa, eu não preciso fazer esforço para fazer isso, ele é muito natural, ele corre muito natural, porque eu acho que as pessoas que estão ligadas, as pessoas com deficiência, a esse trabalho da educação especial, têm uma escolha que está acima de nós, que nos levou para isso. Verdade. E, professora, existe um panorama do número de surdos que estão fora do ambiente educacional? Olha, nós temos hoje no Brasil 10 milhões de surdos, é um número imenso. Eu não saberia te dizer o número que está fora, mas provavelmente, se nós tivermos 10% no nível superior de educação e inseridos no mercado de trabalho qualificado, é muito. Talvez eu esteja sendo pessimista demais, mas é o que a minha experiência tem me mostrado. Os surdos, eles têm uma dificuldade muito grande para conseguir instituições que promovam a acessibilidade. Geralmente mandam escolher 2, 3 disciplinas para terem Libras, nas outras não. Isso é impossível para eles. E depois, quando eles se formam, por causa da questão da diversidade linguística e da língua portuguesa, eles continuam trabalhando em áreas de produção, linha de produção. Então, vivem machucados, não têm perspectiva de promoções, porque não saem disso, né? Não chegam aos cargos administrativos, mesmo com nível superior. Então, é uma situação muito delicada desse universo das pessoas surdas, do povo surdo, né? No Brasil e no mundo também. Mas no Brasil eu acredito que a situação seja bastante crítica. E quais os desafios encontrados no processo de inclusão efetiva? O que a gente quer na inclusão é justamente o exercício da cidadania, né? Que a pessoa consiga ter seus direitos respeitados para que ela possa também cumprir com os seus deveres. E para que ele seja um cidadão, ele tem primeiramente que ter espaço no mercado de trabalho qualificado, né? Uma pessoa desempregada, uma pessoa que não tem um trabalho, não consegue se sentir e nem exercer seus direitos e deveres. Então, é fundamental nesse sentido que a sociedade receba o surdo
das suas empresas, considerando essa realidade da pessoa surda. Não resolve eu contratar um surdo para cumprir a lei de cotas e colocá-lo trabalhando na linha de produção, quando ele muitas vezes está formado, eles são excelentes em matemática, eles têm uma capacidade muito grande de trabalhar em funções que exigem bastante concentração. Então, há muita coisa para fazer e incentivar essas pessoas surdas à aprendizagem da língua portuguesa. Uhum. Eu penso que as empresas que recebem surdos deveria ser assim obrigatório oferecer curso de português para surdos. Algumas indústrias fazem isso. E eu acho que há nisso um mérito muito grande. Mas, infelizmente, são poucas. Porque, na medida em que eles aprendem a língua portuguesa, talvez não sendo tão bons em textos como nós, exceto alguns, eles conseguem ir para cargos administrativos, sentir-se reconhecidos pela sua aprendizagem, pelas habilidades, pelas suas competências, né? Uhum. E, com isso, também ter uma terminalidade tranquila. Porque você vê famílias que têm filhos surdos que ficam muito preocupados quando os pais morrerem, o que vai ser do meu filho surdo e tal. Embora tenham esses empregos e linhas de produção, mas falta toda uma compreensão da cultura surda, do universo surdo, do atendimento dos surdos, da questão da Libras nos órgãos públicos, na saúde, nas delegacias. Um surdo é preso, ou ele é envolvido numa briga, em alguma coisa, chega na delegacia, não tem intérprete de Libras. Então, o ouvinte sempre tem razão, porque o ouvinte vai saber se explicar e o outro não vai ser entendido. Numa audiência na justiça, não há intérprete de Libras. Alguns tribunais estão começando a fazer isso, mas não são todos. Então, são situações, sabe, terrivelmente difíceis e que têm que ser resolvidas para que exista realmente uma inclusão. Senão, eles passarão a ser sempre, mesmo convivendo conosco os excluídos. Né? Isso é a inclusão exclusiva, né? Que você deixa estar aqui, mas ele não participa do processo e não tem as mesmas condições. Sim. Professora Leomar, muito obrigada por sua participação conosco hoje. Espero, né, ter a oportunidade de conversarmos novamente. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre esse tema pelo qual eu sou tão apaixonada, por toda a área das deficiências. Eu sou uma pessoa apaixonada por isso. E sempre que posso e tenho a oportunidade de divulgar, fico realmente muito gratificada. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e muito obrigada pela sua gentileza. Imagina! Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!